Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje ainda estou por aqui sozinha. Sabe, crianças, na história de hoje, vocês vão ouvir um relato maravilhoso. Sabe qual é o título da história? O título é Gente Demais. O texto bíblico está em Juízes 7, no verso 2, e diz o seguinte: vocês têm gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Vocês conseguem imaginar a história de quem esse verso está falando? Bom, quem falou a história de Gideão acertou. Bom, vamos começar essa história do início? Os midianitas eram inimigos de muitos povos. Eles eram um exército muito poderoso e também numeroso. Já o povo de Israel não era um povo valente ou poderoso em questões de guerra. Então, vocês já devem imaginar a diferença entre esses dois exércitos, não é mesmo? E sabe o que estava acontecendo? Toda vez que os israelitas estavam para colher as coisas que eles plantaram, trigo, milho, seja lá o que for, os midianitas vinham e pegavam tudo deles. A situação para o povo de Israel não estava nada boa. Certo dia, Gideão estava descascando trigo num lugar bem escondidinho, para que ninguém o visse. E sabe quem apareceu para ele, crianças? Isso mesmo, um anjo. E o anjo disse para ele que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas dos terríveis midianitas. No começo, Gideão ficou com medo, mas depois ele entendeu que Deus estaria com ele. Sabe, crianças, Gideão ele convocou então o exército de Israel e todas as pessoas que ele conseguiu reunir para lutar contra os midianitas eram, sabe quantos? 32 mil homens. Quanta gente, né? Só que não. Sabe por quê? Porque o exército dos midianitas tinha 135 mil homens. Era muito mais gente. Era de 100 mil homens a mais do que o povo de Israel. Gideão ficou preocupado. Ele achava então que ele teria que ter mais gente para poder vencer os midianitas. Mas Deus não pensava dessa forma. Então, Deus propôs a Gideão que fizesse um teste. Deus disse para Gideão que o exército do povo de Israel tinha muita gente. Gideão ficou meio assustado com essa fala de Deus. Mas ele ouviu o que Deus estava para lhe dizer. Bom, no primeiro teste que Deus propôs, 10 mil homens do povo de Israel não passaram no teste. E sabe o que aconteceu no segundo teste? Apenas 300 homens foram aprovados. Era muito pouco, 300 contra 135 mil. Mas Deus disse para Gideão: não se preocupe, você derrotará todos os midianitas como se eles fossem apenas um homem. Sabem o que isso quer dizer, crianças? Que Deus faria todo o trabalho. E Gideão, com os seus 300, confiaram em Deus e fizeram exatamente o que Deus havia pedido. E Deus lhes deu uma grande vitória. Houve uma grande confusão no exército inimigo e eles acabaram matando uns aos outros. E realmente, eles foram derrotados como se fossem apenas um homem só. Sabe, amiguinhos, às vezes a gente se sente pequenininho, não é mesmo? E fraquinho para resolver, às vezes, um problema bem grande que a gente tem que resolver. E muitas vezes a gente pensa até que não vai conseguir. Mas se você confiar em Deus, Deus ele promete que vai nos ajudar a enfrentar aquilo que está nos fazendo mal. Ele não ajudou Gideão e seus 300 homens? Então, ele também pode nos ajudar. Você confia nisso? Se você confia, eu peço que você agora feche seus olhos para que a gente possa falar com o Papai do Céu. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor sempre nos ajuda. Basta confiarmos em Ti. Nos dê essa confiança, em nome de Jesus. Amém. Então tá, crianças, agora eu estou indo, mas a gente volta no próximo vídeo. E eu espero que logo o Nilzinho, a Eloá e a Naomi estejam aqui com a gente. Tchau, um grande abraço.